Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Magnus na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos falar de Vasco da Gama, porque é o que interessa nesse canal, nesse momento. Mas algo chama muita atenção, que é a SAF do Vasco da Gama para 2026. E os veículos de comunicação não param de falar a respeito dessa situação, desse imbróglio jurídico que se anda com a SAF do Vasco, com as ações do Vasco da Gama. Então vamos procurar saber aqui a respeito como anda, né, galera? Vamos dar nossas opiniões aí. O que vocês acham aí, né? Sabemos que a metade da torcida do Vasco não quer e a outra metade quer. Mas, né, nunca fizemos um levantamento para saber a real situação mesmo, se a maioria quer ou se a maioria não quer. Mas eu acho que a maioria quer a venda do Vasco, porque a gente não aguenta mais ficar na mão da associativa, né? Lembrando que hoje o Pedrinho, né, do associativo, está fazendo um bom trabalho no Vasco da Gama, está fazendo as coisas com clareza, né, com honestidade, está sendo muito transparente com o torcedor vascaíno, mas nem sempre foi assim. Já estamos há mais de 20 anos aí, ou 20 anos, né, desde a época do Eurico Miranda, com uma gestão que ultimamente obscura, não fala nada, só fazem merda e entrega o Vasco numa situação difícil. Hoje, com a gestão do Pedrinho, as coisas mudaram, porém sabemos que isso não vai ficar sempre assim. Caso não haja uma venda do Vasco da Gama, corre-se o risco das próximas eleições do Pedrinho tomar uma pernada e outra pessoa sentar na cadeira do Vasco e começar tudo de novo, uma gestão obscura, safada, pilantra. Por isso que eu sou a favor da venda do Vasco da Gama, para que a gente não venha passar de novo tudo aquilo que nós passamos na mão de canalhas que sentam na cadeira do Vasco da Gama. Então o que acontece, galera? O Vasco já definiu a venda bilionária da SAF para o Marco Lamac, isso todo mundo já sabe, né? O que está acontecendo é o seguinte, a ideia é que aconteça uma assinatura, né, de um memorando para que até março, né, o processo, né, seja finalizado direitinho, para que a gente não venha estar passando por situações difíceis, principalmente financeira. O Vasco precisa muito de dinheiro e a ideia é buscar um aporte para ajudar nas contratações dessa janela. E tudo indica que esse aporte chegará, né, do Marcos Lamac. Né? Já está tudo direitinho, está tudo alinhado. Né? Como ele é o mais interessado em que o Vasco figure, né, na Série A, então esse aporte pode estar aí chegando ao Vasco da Gama para poder agilizar algumas contratações. Lembrando que, né, no mercado da bola aí, a primeira contratação do Vasco aí é o Rojas, né? João Rojas, negócio esse nome do cara difícil da porra. Mas parece que é uma das contratações que vem para chegar é o Rojas, né? Já vai ser já anunciada. E estão tentando trazer o Saldívia, mas está difícil. Parece que o Unidense, né, o clube lá do cara lá está fazendo jogo duro, quer o valor, né, ou à vista ou em duas vezes, e o Vasco está tentando negociar, parcelar em mais vezes, porque tem outros atletas que o Vasco também precisa pagar. Então não é tão simples assim você chegar e abrir os cofres do clube e rasgar, né, para poder estar trazendo atletas. Mas a intenção aqui é falar a respeito do Marcos Lamac, né, e a sua compra na SAF do Vasco da Gama. Cara, a gente fala muito da compra da SAF do Vasco da Gama, do bilionário, mas quem é esse bilionário? Quem é o Marcos Lamac? O que ele faz? Quem é esse cara? Aí eu fui procurar saber quem é o cara, né? É um cara assim, muito inteligente, muito sábio, né? Não é um herdeiro, é um sucessor. Quero dizer para vocês o que é herdeiro. Herdeiros são pessoas que herdam a herança do pai, não trabalham, não estudam, não fazem porra nenhuma, simplesmente só herdam o dinheiro e ficam gastando até dilapidar a porra do dinheiro. Sucessor são o tipo de pessoas que buscam empreender, buscam entender o que o pai está fazendo, né, ou a mãe, busca estudar, trabalhar, e muitas das vezes eles costumam ser mais ricos até mesmo que os pais, porque além deles herdarem o valor do pai, eles ainda crescem o patrimônio. Esse é o caso do Marco Lamac. Ele ainda nem chegou a herdar o dinheiro do pai dele, mas ele já é considerado um bilionário pelo que ele já faz
com os próprios recursos dele. Então eu vou ler para vocês aqui a respeito do Marcos Lamaque aqui, ó. É um empresário brasileiro de perfil bastante discreto. Realmente, eu nunca ouvi falar desse cara, realmente é discreto mesmo. Principalmente por sua trajetória no mercado financeiro e de investimento e por suas conexões familiares com grandes fortunas brasileiras. Né? Ele tem 47 anos e é formado em administração de negócios com especializações em contabilidade, direito empresarial, cursos de gestão pela Universidade de Miami, Estados Unidos, e pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. O perfil dele mantém uma vida pública bastante discreta, com poucas aparições nas mídias, né, e redes sociais, com circulações restrita. Família de origem de capital. Marco vem de duas linhagens financeiras e empresariais muito influentes no Brasil. Pelo lado materno, ou seja, da mãe dele, é neto do Aloísio de Andrade Faria, fundador do Banco Real e do conglomerado Alfa, magnata que chegou a figurar entre os bilionários listados pela Forbes. Então, pelo lado da mãe dele, o cara já tem um conglomerado de banco, filho. Sente a situação. Pelo lado paterno, seu pai é o José Roberto Lamaque, dono da Crefisa, uma das maiores instituições financeiras de crédito e financiamento do país, em associação com a família e com negócios ligados ao futebol brasileiro. Então, pelo lado do pai, tem a Crefisa e outros negócios também. Por isso, embora Marco entre na órbita de grandes fortunas, parte de sua riqueza, especialmente se considerada bilionária, de forma pessoal, galera. Então, tu vê que ele não é considerado bilionário por conta do pai ou da mãe dele. Ele é considerado bilionário, né, por conta de forma pessoal. Não aparece claramente nos rankings públicos e ele é mais frequentemente referido como herdeiro e gestor do que como um bilionário listado oficialmente. O que ele faz? Empresas e atuações. Marcos construiu sua carreira no setor financeiro e de investimento. A Blue Star, né? Ele é sócio fundador e CEO desta empresa de consultoria financeira, gestão de investimentos, sediada em São Paulo desde cerca de 2008. Então ele fundou, né, a Blue Star. Experiências em grandes instituições. Atuou como diretor na Crefisa por vários anos e também trabalhou no Banco Alfa, instituições ligadas à sua família. Vê que não é um cara de bobeira, né, filho? No ramo da finança, o cara sabe o que faz. Seu foco principal é mercado financeiro e investimentos, com atuação menos vinculada a operações de varejo ou produção tradicional, mesmo que sua família também esteja ligada a grandes redes varejistas e agronegócios através de outras empresas. Envolvimento com o futebol. Interesse na SAF do Vasco da Gama, uma das notícias mais recentes envolvida, né, Marco e sua negociação para a potencial compra da SAF do Vasco da Gama. Ele tem mantido conversas com a diretoria do Vasco sobre assumir o controle da SAF Clube a partir de 2026, né, o que poderia envolver um aporte de recursos significativo. A negociação é vista no mercado como parte de um movimento novo de investimento que não é tradicionalmente ligados ao futebol. Apesar de sua proximidade familiar com Leila Pereira, presidente do Palmeiras, a madrasta de Marco, e com a Crefisa. O que acontece? Ele não é especialista, né, no ramo do futebol, então ele não conhece, né, ele não é da bola como todo mundo já está listado aí. Por isso, né, ele vai, como é que está o nome, caraca? O Jesus do céu, Pai da misericórdia, ele vai, como é que está o nome aí, cara? Ele vai contratar um executivo de futebol brasileiro, né, de grande porte que deve chegar, né, no Rio de Janeiro em São Januário para poder estar lidando com o futebol brasileiro, com o futebol do Vasco. E acontece. Então a gente sabe que ele não é do ramo do futebol, ele não entende de futebol, ele entende de finanças, de gestão, né, de crise, de risco, tudo com dinheiro ele entende. Mas se for perguntar ele a respeito de futebol, realmente ele não entende. E para isso ele vai contratar, né, um executivo de futebol pica no entendimento deles, é o que a notícia também traz, que o cara é muito bom para poder estar gerindo. Ou seja, o que eu entendo é que ele está contratando alguém para ser o braço direito dele
na SAF do Vasco da Gama, ou seja, dentro do Vasco da Gama. E agora como é que vai ficar a situação? Como é que vai ficar a comissão técnica? Como é que vai ficar o Admar Lopes, que é o diretor executivo, né? Felipe, Pedrinho, esses caras do ramo do futebol, como é que vai ficar? No atual momento eu não vou trazer essas informações porque eu também não sei, e essa é a minha dúvida também. Admar Lopes é o diretor executivo de futebol português, anda fazendo um bom trabalho, diga-se de passagem, fazendo contratações, né, empréstimo, tudo direitinho, para poder não onerar o Vasco da Gama e fazer uma equipe competitiva. Junto com o Felipe Maestro, junto com o Fernando Diniz e sua comissão técnica. Com a chegada desse diretor, né, executivo, ou não sei se vai ser só executivo de futebol geral, né, possa ser que esse cara seja um, né, executivo geral, um diretor executivo geral, e abaixo dele vem Admar Lopes, venha Felipe, venha Fernando Diniz, venha a comissão técnica. Eu acho que eles não vão mexer muito na estrutura hoje do futebol, mas ele vai botar um cara para poder ficar de olho em tudo que está acontecendo e esse cara vai dar o ok, o aval, se realmente vale a pena ou não a contratação. Então acho que vai ser dessa forma. Mas vamos aguardar para poder entender como é que o Marcos Lamarck vai trabalhar no Vasco da Gama. A princípio, ele irá ficar na parte financeira, né, na gestão financeira, e esse diretor executivo que está vindo na parte do futebol. Então é isso aí, galera. Não tem muito o que falar, né? Já falei para vocês, o cara é inteligente, sabe o que faz no ramo dele, que é o ramo de finanças, né? O ramo de dinheiro. O restante em si temos que aguardar para poder saber como é que vai ficar o futebol dentro das quatro linhas. Se vai ter reforma de CT, como é que vai ficar a reforma de São Januário, tudo isso, né, vai ficar mais claro depois de resolver a compra da SAF do Vasco da Gama. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. E galera, não deixa de botar lá as historinhas infantis do Vasco da Gama que eu estou criando para os seus filhos, né? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Não perca seu filho pro lado obscuro. Tô falando, bota os moleque lá, bota as garotas para assistir as historinhas do Vasco da Gama, que tá muito legal. E futuramente vou estar trazendo um desenho infantil do Vasco da Gama. E aí, para poder animar essa turminha aí. Tamo junto, até o próximo conteúdo. Mas preciso da ajuda de vocês também, valeu?